Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional aos domingos, vamos fazer mais um vídeo aí da nossa série Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também aqueles ativos que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro que são informações do mercado e também do nosso setor de análise, tá? Pessoal, não esqueçam que eu vou deixar para vocês aqui na descrição também o nosso link do Telegram, e para quem quiser aproveitar os últimos dias do Black Friday e pagar os nossos produtos com até 40% de desconto, é só usar o cupom BLACKCAP e pagar no cartão. E para quem quiser pagar no boleto, né, e ter 50% de desconto, pode utilizar o mesmo cupom aqui, o BLACKCAP. Vindo direto, né, pessoal, para a parte aqui de economia brasileira e mundial, nós tivemos alguns dados, né, o IPCA aqui no Brasil, que veio um pouco pior do que o esperado, a revisão do PIB americano, né, que vem crescendo bem a economia americana, mas claro que o que acabou tomando as manchetes, né, e o noticiário foi a parte relativa a essa questão dessa nova variante do coronavírus, né, Omicron. Inclusive, nós fizemos um vídeo na sexta-feira falando sobre, é muito cedo ainda para conjecturar, mas isso aqui tomou conta, né, pessoal? E possivelmente aí vai tomar conta também na abertura dessa semana. Pode ser que a gente tenha um cenário negativo, caso o mercado entenda, né, que as notícias são negativas e que tem chance disso aqui escalar, possibilidade de lockdown, enfim. E pode acontecer o contrário, né? A gente começar a ter notícias mais amenas, como já vieram algumas, e o mercado acabar recuperando boa parte dessas quedas, até porque vinha subindo bem, né? A bolsa aqui no Brasil e também lá fora, tá? Essa semana, então, o principal foco é esse, né, em relação a essa questão da variante. Aqui no Brasil, nós vamos ter divulgação do PIB do terceiro trimestre e nos Estados Unidos, dados de emprego. Em relação ao Ibovespa, né, pessoal, como a gente já vem comentando há algumas semanas, o Ibovespa não conseguiu fazer um rompimento, aqui não atualizou o último dia, mas não conseguiu fazer um rompimento muito forte para baixo dos 103, 102 mil pontos, né? Mas a tendência principal ainda é baixista, já que ele opera dentro desse canal de baixa, tá? Perdendo esses 102, 101 mil pontos, a expectativa que a gente tem é que o Ibovespa vá lá para casa dos 93 mil pontos. Tem algumas estratégias nossas que estão performando bem nesse momento. A de opções não está performando muito bem nesse momento, apesar da gente estar comprado uma opção aí de BOVA, né? Não, como o BOVA não caiu muito, a opção também não caiu. E a estratégia de long short tem performado muito bem, tanto que ela está na máxima histórica aqui, com quase 470% de ganho. Lembrando que nesse tipo de operação a gente não precisa disponibilizar dinheiro, tá? Uma operação alavancada. E esse ano ela já está com 56% de alta, contra menos 14% do Ibovespa. Em relação ao IVVB, né, pessoal, que é o S&P em reais, né, nós temos com a baixa aí de sexta ficando bem no meio do movimento, a tendência ainda é altista, para falar em baixa do IVVB, só perdendo aqui o canal de alta, né? Então ele pode tanto testar novamente aqui essa semana a parte inferior aqui do canal de alta, né? Ou então tentar mais uma vez aqui visitar lá a parte superior do canal altista, mas claramente tendência de alta, né? Mesmo com a baixa da última sexta-feira ainda do IVVB, tá? Nós temos a nossa estratégia principal aqui de médio prazo, onde nós, inclusive, nós fechamos 3 operações de compra na última semana e abrimos 2 novas, né? Claro que acabou nos pegando no contrapé aí essa baixa de sexta-feira, mas vamos ver como a estratégia aí se comporta nos próximos dias. É uma estratégia que aqui a gente tenta pegar tendências de 3 a 6 meses. Ela vem performando muito bem desde 2017, 1942, contra 70 do Ibovespa, e esse ano está 38% contra menos 14% do Ibovespa. E o dólar, né, pessoal? O dólar, apesar dessa lateralidade grande aí que vem desde fevereiro do ano passado, e é uma banda aqui bem larga, né, 5,11 até os R$6, no curto prazo o dólar está em tendência de alta, tá dentro desse canal, e a mesma coisa, ele está no meio do movimento, né? Então ele pode tanto pegar a parte superior lá do canal quanto a inferior, para falar em baixa do dólar, somente perdendo aqui esse canal altista, tá? Então também o dólar aqui com tendência de alta. Em relação aos indicadores, né, o Ibovespa acabou fechando negativo, ia subir positivo na semana se não fosse essa baixa de sexta, 0,79, no ano já acumula 14% de baixa, S&P caiu 2,34, no ano sobe 22, né? Lembrando que o S&P
e os indicadores lá fora fizeram várias máximas históricas, então se o mercado puxar mais para baixo, aí a gente pode ver o Ibovespa caindo mais. O dólar caiu 0,08, né? Mesmo na última sexta, com toda essa questão mais turbulenta do mercado, o dólar não caiu forte, no ano sobe 5%. O IFIX cai 2% no ano, no mês, né? Na última semana, desculpa, e no ano caiu 11%, e o Bitcoin caiu quase 10% aí nos últimos 7 dias, enquanto no ano ainda sobe 105%. Lembrando que nós temos a nossa carteira de criptoativos que foi montada aqui em março desse ano. A gente já recomenda Bitcoin há algum tempo, mas o objetivo da carteira é justamente bater o Bitcoin, né? Então ela está com 98% contra 7% do Bitcoin desde março desse ano. Vindo aqui para alguns destaques de alta e de baixa, né, pessoal, começando com GetNinjas. A gente já comentou algumas vezes sobre essa empresa, não teve nada específico negativo, mas é um negócio muito complicado, né? A gente já comentou para o pessoal ter cuidado, né, com essas empresas novas aí de tecnologia que tem receita baixa, né, que está mais crescendo em função do dinheiro agora do IPO, mas sem sustentabilidade, que é o caso aqui que a gente tem da GetNinjas, que é uma empresa que tem muita coisa ainda para provar. Tá? Lembrando que o GetNinjas hoje é o maior aplicativo de contratação de serviços da América Latina, né? Ele funciona como uma espécie de marketplace de serviços, né? Tanto quem busca serviços pode cadastrar lá, né, a sua procura, e quem oferece algum serviço pode cadastrar também. Nós tivemos aqui a Melius, que não tinha divulgado bons resultados trimestrais ainda na semana retrasada, caiu 20%. C&A também nada específico aqui, nós tivemos uma baixa de 17%, e aqui já duas ações que pegam essa questão da possibilidade de novos fechamentos, né? A Azul, companhia aérea, com uma queda de 16%, lembrando que a TAM está resolvendo a sua situação. A Latam tinha expectativa da Azul fazer uma oferta, e se aceita essa oferta pela Latam dos ativos aqui no Brasil, que não deve acontecer. E a Airbnb, que inclusive era uma ação que a gente pegou uma tendência boa de médio prazo, mas já faz umas 2 semanas aí que nós zeramos também, né? Pela possibilidade de fechamentos, aí acabou puxando um pouco mais. Os BDRs caiu 13%. Lembrando, né, pessoal, que nós temos várias recomendações, tanto de longo prazo quanto de médio e curto prazos, em ativos no exterior, que podem ser comprados via estoques diretamente ou via BDRs. Aqui nós tivemos a BioNTech, né, que subiu quase 19%. Aí nós temos o outro lado, né, algumas empresas aí de laboratório, Johnson, a Pfizer, desculpa, e outras empresas subindo bem na última sexta-feira. Tivemos aqui a Aliar, né, pessoal, com uma alta de 9,58%. Lembrando, né, que os controladores da Aliar resolveram aceitar a proposta do empresário, ou do polêmico empresário Nelson Tanuri, que através da gestora dele, a MAN, vai comprar as ações aí dos controladores por R$ 20,50. O fechamento de sexta foi R$ 18,65, e agora o Tanuri vai ficar em torno aí de 83% das ações, e ele tem que fazer uma oferta agora para os outros acionistas também no mesmo valor aqui de R$ 20,50. A gente tinha uma expectativa, né, da Fleury, né, comprar a Aliar. Vamos ver como é que vai ficar depois aí dessa proposta aceita pelo Tanuri, tá? Nós tivemos aqui a Petrobras subindo 9%, lembrando que a Petrobras divulgou o novo plano de negócios, onde ela vai investir até 68 bilhões na parte de exploração entre 2022 e 2026, né, um valor maior, 20 e poucos por cento maior do que no planejamento antigo, e deixou a política de dividendos mais atrativas. A gente já comentou algumas vezes, né, pessoal, que pensando no longuíssimo prazo, a gente não acha a Petrobras interessante, né? A gente entende que mesmo sendo obrigada a fazer venda de ativos, tem muito ativo bom sendo vendido, principalmente aqueles de gás, tá? Então a gente não acha interessante a Petro no longo prazo. Claro que a gente já fez várias operações na Petro, principalmente quando o preço do petróleo despenca, e a Petrobras acaba despencando também, tá? Mas nesse momento a gente prefere outras petroleiras grandes, principalmente as estrangeiras, mas é inegável, né, o trabalho bom que vem sendo feito na Petro, e que esse pagamento de dividendos aí vai ser bastante atrativo também nos próximos anos. Nós tivemos aqui a Vale, né, pessoal? Não só a Vale, mas outras empresas também, como o CSN Mineração, dando uma recuperada boa, que só não continuou em função da baixa de sexta, né, por causa da alta do minério. Inclusive de quinta para sexta o minério chegou a subir 10%, batendo o limite diário máximo, e atingiu a máxima aí das últimas 3 semanas. No longuíssimo prazo, a gente prefere outras empresas
do segmento de mineração ao invés da Vale, mas no curto prazo a gente acha que está barato sim a Vale. Claro que também depende dessa questão aí da nova variante no curto prazo, mas esse preço é bastante atrativo da Vale, lembrando que ela também é uma boa pagadora de dividendos, e o Banco do Brasil, né, pessoal, que depois eu vou comentar mais um pouquinho, né, talvez hoje, pensando no médio prazo, é uma das ações mais baratas da Bolsa, do Ibovespa, deve ser a ação mais barata hoje, principalmente quando a gente olha em termos de risco-retorno. Para o longo prazo a gente não acha tão interessante, mas também para o médio prazo, pensando em operações mais curtas, ficar 12, 24 meses posicionado, pode ser bastante interessante. Os resultados vão melhorar, as provisões vêm diminuindo e deve aumentar também o pagamento de dividendos, tá? Em relação a proventos, né, pessoal, nós temos aqui CCR ficando ex-proventos dia 1º, Petrobras dia 2, assim como Camil, e dia 14 aqui BB. A Petrobras com aqueles super dividendos ali de R$ 3,25 vai ser pago no próximo dia 15 de dezembro. Uma das nossas carteiras aqui de longo prazo é o portfólio Thiago Prux, né, que também está performando bem esse ano, apesar da baixa da Bolsa, 28 contra menos 14, e 44% contra menos 4 do Ibovespa. E aqui o retorno histórico, né, 374% contra 68% do Ibovespa desde 2017. Lembrando que essa carteira é o que a gente chama de carteira global, tá? 90% pelo menos dos ativos da carteira tem que ser empresas que atuam nos países delas, né, e que também têm atuação no exterior via exportação, ou então com um negócio direto, como por exemplo aí é o caso da VEG. Tá? Com isso a gente consegue trazer uma estabilidade maior para a carteira, que é o que vem acontecendo nos últimos anos. Tá? Uma carteira buy and hold de longo prazo, diferente, por exemplo, da estratégia de long short ou do rastreador. Vindo para mais destaques, né, pessoal, a Telecom Itália, controladora da TIM, recebeu uma oferta de 33 bilhões de euros num fundo do Private Equity, né, o KKR, que seria um valor de prêmio de 45% sobre o fechamento das ações na última sexta-feira para comprar a companhia. Lembrando que a Telecom é a controladora da TIM aqui no Brasil. Até agora, tá, pessoal, nós não tivemos grandes novidades, né? Claro que dependendo do caso, né, se a controladora for comprada, pode ser que a gente tenha algum impacto positivo em termos de preço aqui para a TIM, tá? Mas por enquanto ainda não tivemos nenhuma novidade. Lembrando que a TIM divulgou bons resultados, né? Foi bem também no leilão do 5G, uma boa pagadora de dividendos. Nós temos aqui a Eneva, né, pessoal, que firmou um acordo com a Servitec Investimentos para avaliar alternativas visando o desenvolvimento de um terminal de gás natural no porto de Itaqui ou imediações de São Luís, no Maranhão. Tá? A gente gosta bastante da Eneva, lembrando que a Eneva é a antiga MPX, né? Uma empresa que se beneficiou de toda essa retomada do setor de gás, que a gente gosta bastante, né? A única questão da Eneva aqui é porque, como ela é a antiga MPX, ela tem muito prejuízo acumulado, então tão cedo ela não deve pagar bons dividendos, mas é uma empresa com um ótimo crescimento, tá? A gente gosta bastante aí da Eneva. Nós tivemos a Eletrobras aprovando, né, os sindicatos de bancos que vão fazer a coordenação da sua privatização, no caso aqui Itaú, XP, BTG, Bank of America e Goldman Sachs, prevista, né, para o primeiro trimestre de 2022. CCR, mais um número positivo aqui de alta de tráfego, 13,2% entre 12 e 18 de novembro em relação ao mesmo período do ano passado, né? E já alguns números aqui melhores do que 2019. Esse é um setor bacana também, né, pessoal? Um setor que tem uma previsibilidade boa e também é bom pagador aqui de dividendos. A BB Seguridade fechou uma parceria comercial com a AgroGalaxy Participações e com a Alper Consultoria. As duas empresas têm ações aqui na Bolsa para oferta de seguros de vida coletiva, agrícola e patrimonial rural, e a gente deve esperar, né, a gente já tinha comentado no ano passado que a BB Seguridade deve aumentar aí, deve fazer mais parcerias, tá? Inclusive já tem planos para distribuir os produtos em outros lugares também, o que é bastante interessante, tá? Isso deve acontecer aí nos próximos trimestres. Nós temos aqui Randon, né, pessoal, que segue num ritmo forte aí de crescimento. A receita líquida chegou a quase 900 milhões de reais no mês de outubro, uma alta de 44% em relação ao mesmo período do ano passado, e no acumulado do ano 7,4 bi, uma alta de 75% em relação ao mesmo período
do ano passado, tá? A gente gosta bastante da Randon e também entende aí que nos preços atuais Randon está bastante barata, está bastante atrativa. Tivemos aqui Mercado Livre, né, anunciando que vai liberar a compra e venda de Bitcoin aqui no Brasil, que é uma tendência que vem acontecendo com as empresas lá fora e deve ser repetido com as empresas aqui no Brasil também. E aqui a ação da semana, mais uma vez, a gente está colocando o Banco do Brasil, tá? Tanto pensando no curtíssimo prazo quanto pensando no médio prazo, a gente entende que os preços de Banco do Brasil estão bastante bacanas nesse momento e nós temos, inclusive, no rastreador ali uma operação de médio prazo. Claro, como eu já falei aqui algumas vezes, depende dessa questão aí da nova variante, mas caso isso amenize, a gente entende aí que o Banco do Brasil pode subir bem, porque realmente é uma ação que está bastante barata. O Grupo Mateus inaugurou lojas, né, pessoal? Ele inaugurou lojas aqui, 4 lojas em outubro no Maranhão e no Piauí. No Maranhão foram as cidades de Tutó e Zedoca, né, que receberam as operações Eletro, e a capital São Luís teve uma nova unidade Eletro. Já no Piauí, a cidade de União recebeu sua primeira loja do grupo, lembrando que eles têm um projeto de expansão bem bacana no norte e no nordeste. Nós tivemos mais informações aqui do mercado de semicondutores, né, pessoal, que é um mercado que a gente gosta demais, né? Eu pulei aqui as notícias da Apple, só vou falar isso aqui dos semicondutores, eu já volto aqui. Já que a demanda está muito forte, a oferta não está, e a Taiwan, né, a Samsung, desculpe, anunciou uma nova fábrica no Texas, né, de semicondutores aí de investimentos de 17 bilhões de dólares. Tá? A Samsung não tem BDRs nem estoques, tá? Mas é uma empresa que a gente acompanha porque a gente gosta do setor. E esse segmento aqui tem várias empresas bacanas, tanto que nós temos recomendações aí nas nossas carteiras de longo prazo. Sobre a Apple aqui, que eu acabei pulando, né? A Apple anunciou que deve ter o seu primeiro carro totalmente autônomo a partir de 2025, né? E além disso, a Apple anunciou que em breve deve fechar uma parceria com a Taiwan Semicondutores e modems 5G para iPhone a partir de 2023. Isso aqui para diminuir, né, a dependência que ela tem da Qualcomm. E muita gente tem nos perguntado, né, qual é o grande risco aqui dessas Big Techs, Google, Apple, Facebook, Amazon. E a resposta, né, pessoal, é essa questão de concorrência, né? Principalmente os governos aí fiscalizando e tocando multa nas empresas, né? Tanto que a Amazon e a Apple receberam uma multa de 200 milhões de euros aí do governo italiano, tá? Eles vão recorrer. A gente sabe que principalmente no mercado americano vai demorar um pouco mais, porque lá nos Estados Unidos o pessoal olha muito para a questão do consumidor, né? E se o consumidor não é afetado, dificilmente eles colocam uma multa muito grande, alguma coisa nesse sentido. Mas é isso aqui que a gente tem que ficar de olho. Fora isso, né, pessoal? Empresas como a Apple, aí a gente tem uma perspectiva bastante interessante de crescimento. Nós tivemos aqui a Ser Educacional anunciando a criação da fintech dela, né, a BUni, que vai oferecer soluções financeiras digitais para os estudantes. Então, eles já têm um monte de clientes que são os estudantes e vão vender novos serviços aí para os estudantes. Nós tivemos a Equatorial concluindo a compra da Companhia de Eletricidade do Amapá, né, a CEA, por 400 milhões de reais. Lembrando, né, pessoal, que a Equatorial é uma empresa bacana, né, ela pega várias empresas deficitárias e acaba transformando em empresas boas. Tá? A gente gosta bastante da Equatorial, já acompanha há alguns anos. Tivemos a John Deere, né, pessoal, com lucro, com resultado trimestral fantástico. Né? Eles tiveram um lucro aí de 1,2 bi, uma alta de 70% em relação ao ano passado, e teve bons crescimentos aí nas principais linhas de atuação, construção, civicultura. Lembrando que nos Estados Unidos a construção segue muito forte, equipamentos de agricultura e jardinagem também, agricultura de precisão. E pelo que a gente viu ali das projeções da empresa, o ano de 2022 promete, né, ser bastante positivo. Nós tivemos a CSN fechando a compra da Metalúrgica Iguaçu, né, que também tem ações na bolsa, mas valia pouco mais aí de 7 milhões de reais, porque era uma empresa que tinha uma situação financeira bem complicada. Inclusive, eles acabaram ficando com as dívidas aí de 80 milhões da Iguaçu. É um negócio pequeno, tá, pessoal? Mais interessante aí para a CSN. Nós tivemos a Tesla, né, anunciando que pode investir mais de 1 bilhão de reais em uma nova fábrica de veículos
em Austin, no Texas, né? Lembrando que eles estão forte aí nessa pegada de crescimento. E nós tivemos, né, pessoal, que saiu no Valor Econômico, que a Localiza teria informado ao CAD que está inclinada para se desfazer da marca Unidas para conseguir a aprovação do CAD, né, para unir as duas empresas. E a gente entende que isso aqui é interessante sim, essa proposta, e ajuda bastante aí na aprovação do negócio. Simplesmente juntar os dois negócios, quando a gente pega a participação da Localiza mais Unidas só na parte de locação, né, não faz o mínimo sentido, ainda mais quando a gente pega a participação em aeroportos, né? Não é uma questão de certo nem errado, mas tentando pensar com a cabeça lá do pessoal do CAD. Agora, eles fazendo isso, né, tirando a marca Unidas, ajuda bastante aí a facilitar essa aprovação. Nós tivemos a notícia também, saiu no Valor, que a Privalha estaria à venda, né, por R$1 bilhão, e a gente acredita que aqui está um baita negócio para a Renner fazer, pegar uma empresa já bem estruturada na parte de e-commerce, que hoje para a gente, aqui para os analistas da Capitaliza, é um dos calcanhares de Aquiles aí da Renner, tá? Então a gente espera mais novidades aí nas próximas semanas. A Mills que anunciou a conclusão da aquisição da SK Rental, um negócio aí de R$90 milhões. Esse mercado da Mills é bastante fragmentado, então apesar da Mills não ter divulgado bons resultados nos últimos anos, né, ela até ia divulgar o ano passado, mas a crise acabou pegando de jeito a empresa, ela pode aproveitar esse momento também para ganhar mercado, tá? Fazendo aquisição de outras empresas. Nós tivemos a aprovação do BR do Mar, né, pessoal, no último dia 25, que incentiva a navegação na costa brasileira, e entre as principais mudanças, né, tem a flexibilização do afretamento de embarcações estrangeiras para serem usadas na cabotagem. Lembrando que nós temos algumas empresas aqui que se beneficiam da cabotagem, Login, Hidrovias do Brasil, que divulgou resultados bem ruins aí nos últimos trimestres, e a Santos Brasil. Tá? Isso ainda precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados e também ser sancionado. Né? A gente não tinha até uma expectativa de que isso já fosse aprovado agora, até porque a gente sabe que tem um lobby muito grande aí do pessoal dos caminhoneiros, né? Mas é bem interessante para o setor, tá, pessoal? A gente estima aqui que com esse projeto aprovado e sancionado, né, a cabotagem possa movimentar entre 20% e 40% a mais do que pelo menos os últimos 3 anos. Né? E não faz o menor sentido um país como o Brasil, aí, cheio de hidrovias, né? E essa questão também de ser um país litorâneo, a maior parte da indústria, a maior parte da população está perto do litoral, tem uma participação tão baixa assim da cabotagem. Nós tivemos já alguns números preliminares aqui da Black Friday, né, pessoal? No varejo total, a alta em relação ao ano passado deve ter sido entre 6% e 7%, e no e-commerce entre 6% e 8%, que estava dentro aqui das nossas margens. Né? Bons números, como a gente já esperava, a gente já vinha conversando com algumas empresas, mas ainda números abaixo aí de 2019. Quando a gente tiver os números completos, na semana que vem a gente conversa um pouquinho mais. E nós tivemos, né, pessoal, a aprovação da reorganização societária, né, do Banco Inter. Lembrando que as ações vão migrar para a Nasdaq e quem tem ações aqui no Brasil pode escolher entre vender essas ações, né, receber dinheiro por essas ações ou então transformar elas em BDRs. Né? Essa semana que vocês vão ter que tomar essa decisão. Até para não me estender mais, amanhã, segunda-feira, o pessoal da análise vai fazer um vídeo sobre isso. Para os nossos clientes, a gente já divulgou um relatório com uma recomendação, né, com a nossa recomendação na última sexta-feira, e amanhã a gente faz um vídeo aqui mais detalhado para explicar a operação, mas já adianto aí que a gente acha essa operação bem interessante aqui no caso do Banco Inter, e o Banco Inter anunciou na última semana também, né, que vai lançar um home broker internacional, e a partir desse home broker, quem é cliente do Banco Inter vai conseguir comprar ações diretamente no mercado americano, tá? Que inicialmente é o mercado aí que eles vão atuar. A gente acha uma notícia bastante positiva também, tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês. Não esqueçam aqui de aproveitar a nossa promoção de Black Friday, né? Lembrando que a Capitalizo tem produto para tudo que é tipo de perfil. Hoje são 17 carteiras recomendadas, desde renda fixa, fundos de investimento, REITs, fundos imobiliários, criptoativos, ações para longo prazo, além de 7 estratégias de curto e médio prazo, day trade, swing trade, opções, long short, rastreador, milho, boi e assim por diante. Hoje, com certeza, nós temos os produtos mais completos do mercado. Dúvidas, né? Vocês podem
dar uma ligada, nos chamar no WhatsApp ou no Telegram ou mandar um e-mail. Lembrando que todas essas informações estão aqui na descrição, tá? Mas pode deixar um áudio, uma mensagem ali que com certeza o pessoal do atendimento auxilia vocês pelo WhatsApp ou pelo Telegram, tá certo? Um grande abraço, uma ótima semana e ótimos investimentos. Até mais!